Ora, Diogo, muito obrigado. Damos início ao Clube dos Pensadores, o meu canal, que hoje inicia de uma forma muito singela, no sentido de trazer outro olhar para o conhecimento. E queria-te agradecer desde já a tua participação, de uma forma muito entusiasta. Apesar de nós apenas termos falado uma vez num almoço e um cumprimento assim muito rápido, algo me disse que tu tinhas muito para nos trazer, algo diferenciado. Como é que uma pessoa que está ligada à fisicalidade, à astrofísica, às energias, que tem uma formação muito interessante, que faz formações, dá formação a todos os níveis e procura trazer à coação um conhecimento diferenciado. Eu queria desde já agradecer-te, de facto, porque realmente eu tenho a certeza que hoje vamos estar aqui falar um pouquinho num bate-papo, como os brasileiros costumam dizer, e que tu vais trazer realmente coisas muito interessantes, o teu olhar, como é que tu nos podes dar o teu olhar para o conhecimento e que ele possa traduzir numa modificação, porque realmente há coisas aqui que devem ser explicadas, como nós sabemos. Então eu daria-te, sem grandes demoras, a palavra para primeiro fazeres uma apresentação tua, que de certeza que as pessoas vão, apesar de alguns te conhecerem, as pessoas vão ter interesse, com certeza, porque tu tens os teus canais, as tuas mídias também, e eu quero que tu te apresentes e depois as pessoas vão-te procurar também por esta via. Portanto, Diego, dou-te a palavra. Quem é o Diego? É um prazer enorme estar aqui no seu canal. Então, agradeço muito por esse convite. Então, vamos começar, né? Então, vamos começar pela minha biografia. Então, meu nome é Diego Colares, sou físico, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Ceará. Então, eu sou um cientista na área de ciência e engenharia de materiais. E nessa minha trajetória de cientista, de buscador, pesquisador, eu também me interessei nessa parte da ufologia. Daí eu fui atrás de buscar conhecimento. Será que nós estamos sozinhos? Será que realmente é tão absurdo pensar que não existe vida fora da Terra, até mesmo debaixo da Terra, formas de vida inteligente? E essa minha busca incessante pelo conhecimento, eu acabei me deparando com os estudos da Associação Dáquila Pesquisas, que também é um ecossistema Dáquila Pesquisas, ainda na minha época da minha graduação. Então, eu iniciei meus estudos primeiramente pela teologia, não foi em física, mas em teologia. Posteriormente, eu percebi que muitas coisas, muitos marcos históricos, muita história da própria Bíblia, ela foi modificada pelo homem. E isso me fez pensar que, então, a resposta deve estar nas ciências naturais. E com isso, eu acabei me formando em física, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, e me deparei com uma tecnologia daquela pesquisas, que é a argila Brasil Kimberlite Clay. Então, essa argila Brasil Kimberlite Clay, eu comecei a estudar ela com parceria com o nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, e com isso, nós descobrimos que é possível utilizar esse barro, essa areia, como os amigos meus acadêmicos chamam, nessa área de materiais elétricos. Nós conseguimos fabricar um capacitor cerâmico, que está aqui na minha mão. Então, vou colocar mais próximo aqui. Então, isso aqui, este capacitor, foi produzido através da nossa argila. E deu um resultado muito bom, muito interessante nessa parte de circuitarias. Então, nessa área de circuitarias, nós pensamos logo em metais, mas esses materiais, componentes cerâmicos, ao ser acoplados com os metais, você consegue boas respostas, boas tecnologias. E com isso aí foi feita uma parceria com Dáquila Pesquisas,
E nós estamos produzindo essa tecnologia pelos Emirados Árabes Unidos. Então, fizemos uma parceria, nosso presidente, Urândio Fernandes de Oliveira, fez essa parceria, mandamos nossos protótipos para lá e está sendo um sucesso. Então, nessa parte de tecnologia nossa, do ecossistema, estou contribuindo junto com o Dáquila, também estou contribuindo nessa parte da Unidáquila, que é exatamente esses estudos feitos pela arqueologia proibida em conjunto com a ciência acadêmica. E aí, recentemente agora, o nosso presidente está em Manaus, fazendo uma parceria com a Universidade Estadual de Manaus. Uma pesquisadora percebeu que símbolos do Egito bate com símbolos aqui no Brasil, com símbolos na Europa. Em Portugal tem muita coisa. Então, a minha família de Colares, eu sou da família de Colares em Portugal. Conheço muito bem Colares. Exatamente. Então, eu fiquei muito interessado que Portugal, toda a minha origem está naquela ilha, e Portugal em si é uma grande tecnologia. Portugal em si é uma arqueologia absurda. E você ligando ao Brasil, ligando aos templários, você consegue compreender toda a geopolítica antiga. Mas, por algum motivo, a nossa ciência acadêmica nega. Nega por quê? Porque existem alguns grupos, que estão dentro da academia, que não permite que esse conhecimento ocultado, abre aspas, ocultado, não vá para a população, porque senão vai quebrar a narrativa. Parecido com o que aconteceu, infelizmente, com a Bíblia. Alguns grupos se apoderaram dos antigos textos e, com isso, eu tenho aqui o poder nas minhas mãos. E consigo manipular aqui a população. Então, aquele nosso encontro não foi por um acaso. Eu conheço alguns pesquisadores em Portugal, da Universidade de Aveiro. Aveiro, sim. Inclusive, um professor nosso está aqui na universidade, veio aqui ao Brasil. Eu estou aqui em Fortaleza, Ceará. Nós estamos aqui em um laboratório e que nós temos essa parceria. Né? Inclusive, vários amigos meus fizeram pós-doutorado na universidade daí, querem também ser professores. Então, essa ligação em Brasil-Portugal tem tudo a ver com Ratanabá, tem tudo a ver com arqueologia, ufologia, por mais incrível que pareça. Muito interessante, ou seja, um português a olhar para um brasileiro que tem uma perspectiva de Portugal que não existe em Portugal. Ou seja, a noção de ufologia, dificilmente tu encontras alguém a falar destes temas assim de uma forma mais aberta neste momento. Portanto, existe realmente muita rigidez da ciência com S, e Portugal não foge a essa regra. Agora, quando nós abrimos um pouquinho a nossa visão, a nossa tecnologia mental, e começamos a deparar que realmente podemos ir ver a história de outra forma, e isso tem a ver precisamente com nós, com o Diogo, comigo, com todos os humanos, com a necessidade de nós entendermos algo mais daquilo que não vemos. A história em si parece realmente não estar bem contada, e eu começaria aqui outra viragem da nossa abordagem, porque vai bater precisamente ao que tu estás a dizer, ou seja, há pessoas interessadas no conhecimento, há pessoas em conhecer-se a si próprias. Eu queria que o Diogo trouxesse um olhar do ponto de vista tecnológico e ou relacionado com o próprio humano em si. Até que ponto é que tu nos podes trazer algo que nos possa dar alguma orientação para percebermos se nós somos pessoas, humanos, espíritos, se o próprio espírito não é por si só uma tecnologia, como é esse capacitador que tu acabaste de mostrar. Se a origem do ponto de vista do eletromagnetismo existe, e se temos uma mente eletromagnética, onde existe as suas leis, as suas dimensões, até que ponto é que tu nos podes capacitar com a tua ideia, como é que tu vês o comportamento humano? Então, eu observo o ser humano como uma tecnologia
de uma mente, vamos dizer assim, superior. Superior no sentido de consciência. Então, eu observo que o ser humano ele foi projetado. Então, segundo as minhas pesquisas, no passado, uma civilização muito antiga, Muril, veio aqui e projetou essa raça, o ser humano. Eu não acredito em teoria da evolução. Eu não acredito nisso. Uhum. Algumas pessoas acreditam, tudo bem, vamos respeitar. Eu acredito que o ser humano é a tecnologia e por isso os milagres realmente acontecem. O que é o milagre para mim? É uma atividade paranormal por meio de ondas eletromagnéticas que a minha mente, meu cérebro, por meio da minha glândula pineal, o chamado terceiro olho. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de também projetar, igual ao Criador, que nós nos lembramos de Gênesis. Uhum. Então, tudo isso está ligado ao ser humano, que forma o espírito, que forma o corpo, que forma tudo que existe. Então, eu vejo que realmente o ser humano é essa tecnologia ambulante. Eu tenho essa noção, essa visão que nada é por acaso. Tudo existe um propósito, um porquê. Então, você olhando a história da humanidade também é do mesmo jeito. O que foi que aconteceu? Que, infelizmente, alguns grupos vieram e distorceram. Mas estamos aqui para mostrar a verdade, mostrar os fatos, mostrar que, de fato, no passado, nós tivemos grupos que vieram e mostraram a natureza do ser humano, como foi Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrou a missão do ser humano, como deve viver o ser humano, mas, infelizmente, alguns grupos que estão muito ligados a esses instintos primitivos fizeram que a humanidade diminuísse de consciência. O ego, a arrogância, o orgulho fizeram que isso acontecesse. Mas eu vejo que, no final das contas, a luz vencerá. Uhum. Diz-me uma coisa, Diogo. Até que ponto, qual é que é o potencial, o verdadeiro potencial? Ou seja, tu evocas uma questão da paranormalidade, portanto, estamos a falar de vibração, frequência, energia. Até que ponto é que todos nós, enquanto paranormais, que tivemos um nível de consciência muito mais elevado do que hoje temos pela densidade, como é que tu explicas a importância da densidade? Como é que tu explicas este movimento constante e alteração de densidade que provoca níveis de consciência diferenciados nas pessoas? Como é que tu hoje olhas este campo do comportamento? Em termos de nível de consciência, eu enxergo que, por enquanto, o nível de consciência que nós estamos hoje, ele é muito baixo. Ele é baixíssimo, na realidade. Somente 1% da humanidade realmente está sabendo o que está acontecendo. Aqui, o nível de consciência. Mas no passado, você observar, por exemplo, as pirâmides, o porquê que as pirâmides existem, e ligar isso com tecnologia, você vai observar que, no passado, as pirâmides eram consideradas como máquinas quânticas. Para que serve essa máquina quântica? Para você absorver a luz, fótons, ondas eletromagnéticas, e ao absorver essa onda eletromagnética, o teu corpo ele fica menos denso. E com isso você tem toda a consciência do todo, a chamada iluminação, né? Que os grandes avatares, budismo, o próprio cristianismo fala sobre isso. Então, esse despertar da consciência, tudo isso está ligado com o processo de transmutação, que é o processo de convenção de massa, né, de densidade, para uma densidade menor, menos denso. Então, com isso, você consegue realmente ter a maior consciência possível nesse processo. Então, podemos dizer que a densidade tem origem em multifatores. Ou seja, podemos falar de carga elétrica, podemos falar de emoções, podemos falar de tecnologia mental, energia taquiónica,
energia primária kundalini, tudo vibra, tudo é em frequência, tudo é um processo de energia eletromagnética que traduz numa determinada densidade e isso pode capacitar a pessoa ou não para outros níveis de consciência. É isto que deste a entender, dentro de um sincronismo maior, do todo. Não é? Ou seja, isto despertou-me aqui um pouquinho. Como é que tu vês nós, estas tecnologias das pirâmides, nós, os vórtices de energia, esta cúpula, este sistema onde nós vivemos, o que é necessário para nós darmos o salto quântico verdadeiramente para diminuir essa densidade e aumentar a nossa consciência? Então, para conseguir isso, nós temos que ter a carga elétrica, então, exercícios físicos, prolongar a vida. É muito importante isso. Fazer com que nós tenhamos, assim, também uma boa alimentação. A alimentação é muito importante. Muitas pessoas pecam nesse requisito. E nisso você consegue tirar todas as toxinas emocionais. Você consegue também conseguir prolongar a sua vida, que é muito importante isso, até que você chegue a esse nível, primeiramente consciencial, e posteriormente você consiga também fazer um treinamento na pirâmide. Por isso que a pirâmide existe. A pirâmide existe para quê? Porque ela é uma antena. Então ela vai captar aquela onda eletromagnética que vem a cada 5.200 anos. Nós chamamos de janela transmutativa, que vem, por sua vez, do casal criador. O casal criador está fora aqui do sistema Terra e ele fica emanando essas ondas eletromagnéticas a cada 5.200 anos. Aí o que acontece? Cada um de nós devemos entrar nessa pirâmide e capturar esse confinamento de onda. Você vai absorver essa onda eletromagnética, dessa luz, vamos dizer assim. Mas para que eu possa absorver essa luz e com isso eu transmutar, é necessário ter também, como eu falei antes, a alta carga elétrica, muito exercício físico. Por isso que nós sempre lá em Dáquila caminhamos, andamos bastante. E também a alimentação. Então, esses refrigerantes, esses também fast food, vou comer qualquer coisa, faz mal danado. Tudo isso somado também com um bom emocional, então não adianta ter raiva, depressão, fuja disso. Uhum. Tudo isso somado, você consegue prolongar a sua vida e também conseguir transmutar, conseguir essa carga vibracional. O processo transmutativo, ele precisa ser gradual. Então, aos poucos, com esses treinamentos que nós fazemos no nosso monumento escalonado, que é a pirâmide, né? Só que esse nome pirâmide, ele foi infelizmente utilizado para o mal. Uhum. Então tem um tom pejorativo. E com isso, você consegue realmente prolongar a sua vida. Vamos conseguir também um outro segredo de você prolongar sua vida está no DNA. Então, um DNA lixo, que muitos chamam de lixo, que na realidade o pulo do gato é aquela parte do DNA. Vamos ter aí em Dáquila um laboratório genético com vários especialistas nisso aí. E com isso nós vamos mudar esse DNA que foi modificado pelos Anunnakis. Para não ficar muito longa a história, né? Que a gente já fala de Anunnakis e tal. No passado, o ser humano vivia por mais de 5.200 anos, que é exatamente o período da janela transmutativa. Por isso que ele vive, por isso que o nosso corpo tinha essa capacidade, entendeu? Agora, infelizmente, ao longo da história da humanidade, o ser humano foi modificado geneticamente e ele só consegue ir até os 120 anos. Ui, depende das condições, mesmo assim. E ainda tem esse detalhe, né? Então, até os 120 anos,
E isso é muito triste, porque o ser humano ele perdeu esse vínculo, esse elo com o divino. Perder esse elo com esses seres que estão por aí, que têm esse nível de consciência, que um dia foram humanos como nós aqui. Então, no passado, várias civilizações, nós já tivemos aqui contatos em Dáquila Pesquisas com diversas civilizações que no passado eram como nós. Andavam, se comunicavam, faziam merda, faziam muita coisa aqui, é raro também. Mas chegou o momento que eles tiveram esse contato com o divino e eles transmutaram e foram para outras dimensões, para outros anéis também, como nós falamos, em Dáquila, né? Que a Terra não é como nós pensamos, né? Tem esse outro detalhe também, nosso documentário a Terra convexa. Essa parte é muito interessante, porque tu és a pessoa certa para de retratar onde é que nós vivemos, ou seja, para além de, já deste aqui algumas noções de o que é que nós somos, que fomos e podemos vir a ser, mas neste momento, qual é que é o motivo de estarmos aqui verdadeiramente, e queria que tu desses a entender onde é que nós moramos, para perceber a nossa existência. O que é que tu podes falar sobre este dito sistema Terra, não solar, não é? Como nós fomos habituados erradamente. O que é que tu nos podes dizer em relação a esta questão do sistema Terra? Então, o sistema Terra, ele é onde nós vivemos. Então, como mostrado no nosso documentário Terra Convexa. Nosso documentário Terra Convexa mostrou realmente qual é a verdadeira geometria da Terra. Qual é a geometria da Terra? Que nós descobrimos que ela não é redonda. Ela não tem curvatura. E para isso nós utilizamos raio laser. Então você tem um laser aqui. Se a Terra tem uma curvatura, eu coloco outro laser, o que vai acontecer? Não vai ter a comunicação efetiva, vai se cruzar, né? Vai ser uma lomba. Isso. Né? Essa lomba impede o laser chegar ao outro ponto. Exatamente. Então, nós fomos aumentando a distância e o laser continuou se comunicando com o outro. E aí nós fomos aumentando a distância, aumentando. Como é mostrado no documentário, colocamos lá todo o cálculo matemático. Eu não vou entrar em detalhes, mas... As pessoas têm acesso ao documentário e vão perceber isso. Isso. Então, chegamos até a distância de 3.200 quilômetros. E continuamos a observar, tendo um sinal, mas como é que isso é possível? Cadê a curvatura? Não existe? E nós fizemos isso em vários pontos da Terra. Nós chegamos à conclusão que a Terra ela é plana nas águas e convexa nos continentes, certo? Sim. Ela não possui, como o pessoal da Terra plana fala, aquele formato da Terra plana, não é daquele jeito, sabe? Nós descobrimos que, nós concordamos com ele na planicidade das águas. A planicidade das águas, de fato, é uma reta. Né? É a plano total. Agora, quando você vai para o continente ele possui esses formatos meio irregulares, mas se você olhar de cima, né, como um satélite, por exemplo, você enxerga essa geometria convexa. E aí, com isso, nós começamos a pesquisar mais. Peraí, o Sol, as estrelas, que forças regem aqui a Terra? Porque se não é a força gravitacional, é o que então? Porque eu sempre, nos meus problemas dia a dia, academicamente, não, é que é a força-peso, que a força-peso resolve tudo. Mas descobrimos que não. E aí, como é que fica? Nós descobrimos que existe fundamentos da natureza. Existe o magnetismo, a densidade, a pressão, a luz e as ondas moduladoras. A onda moduladora positiva, negativa e a neutra. E é claro que todos esses estudos, tudo isso, foi feito de acordo com as informações dos parceiros. Os parceiros foram nos falando e nós fomos testando. Porque não basta apenas a informação dele. Nós temos que fazer testes, como foi feito os testes de curvatura. E nós descobrimos que a Terra é um reino, a Terra é um sistema, entende? Então, o próprio
sistema solar, como nós aprendemos na escola, não é aquilo. É algo bem interessante que nós observamos, o movimento das estrelas, que é dito pelo documentário, se tu fores ali nas Ilhas Caimã e colocar ali uma câmera e ficar observando o céu, você vai ter o mesmo resultado como se você estivesse nos polos. Esse movimento de ficar, o time-lapse. Uhum. Só que isso numa Terra bola, você vai ter só esse efeito do time-lapse, do movimento das estrelas, que é mostrado lá no documentário, bem direitinho, só nos polos, ou Polo Norte ou Polo Sul. Só que nós tivemos o mesmo efeito do movimento das estrelas nas Ilhas Caimã. Em outros lugares também. Como é que é isso? Então, até o movimento das estrelas está errado. Então, nós começamos a pesquisar e mapear isso. E a campo mesmo. Não tem ninguém ajudando a gente. Não tem governo, não tem instituição, não tem ONG, não tem nada. Nós tiramos dinheiro do nosso bolso, como associados, e fomos lá e fizemos a pesquisa. E nós tivemos, assim, descobertas espetaculares. Então, é algo fenomenal. Um outro exemplo é o Sol Negro. Esse do Sol Negro, essa pesquisa do Sol Negro, eu particularmente participei e percebi que existe um astro que ele só é visto em alguns lugares da Terra, certo? E não é o Sol, é o chamado Sol Negro. E a luz do Sol Negro, você consegue detectar ela por meio de aparelhos, que isso vai ser, não posso falar muito, que isso vai ser falado no segundo documentário. Você consegue detectar esse astro em alguns lugares da Terra, no Nordeste brasileiro, nós conseguimos observar ele, e também no Sul. Né? Então, em algumas latitudes, nós vamos colocar isso, e também o lugar, tudo bem direitinho, para outras pessoas irem lá e filmar e tal. E nós descobrimos que esse astro, o Sol Negro, ele é responsável pela luz da Lua. Então, nós pensamos o quê? Que a luz da Lua é a luz refletida do Sol. Mas se você utilizar um espectrômetro, que é estudar ali a análise da frequência que está vindo da Lua, e comparar com a frequência solar do Sol, não bate certo. Você vai ver que não tem nada a ver. Ué, mas não é a luz que reflete? É como um espelho. Eu tenho um espelho e eu vou ali emitir um laser de cor vermelha. Então, a luz que eu vou observar do espelho vindo para a minha cara vai ser vermelha. E eu estou observando que ela é azul. Como é que é isso? Porque a fonte mudou. A fonte não é o mesmo, não é o mesmo laser. É o laser azul. Então, é um outro astro. É outro astro. Das minhas pesquisas, eu fui vendo algumas questões que tu estás a tocar e, aparentemente, até para alguns colegas nossos da Aquila, deram a entender, por suas experiências, de que também não existe só um astro, um Sol negro. Existem vários sóis negros. É verdade? Sobre o Sol... Podes dizer ou não? Aí eu vou deixar com o presidente, porque tem um porém no movimento também do Sol, que o pessoal da Terra plana, eles estavam a falar do Sol da meia-noite. Da meia-noite. Que aquilo ali, para eles, foi um problema grave. Nós vamos mostrar o movimento do Sol e o tamanho do Sol. Porque nós sabemos que o tamanho do Sol, ele não é esse tamanho enorme que fala. Ele é menor e ele é frio. Certo? E está mais próximo do que nós julgamos. Também. E ele é uma tecnologia desse ser das 49 raças. E lá no Sol existe uma sociedade. Por que acontece? O que são os astros? Eu observei, o que diabos são esses astros? Os astros são, digamos assim, plataformas que estão voando, também de geometria irregular, só que eles possuem um grande eletromagnetismo.
Então, quando você olha para ele, você pensa que é redondo. Mas não, é por conta do campo eletromagnético dele. Olha isso aí que vai estar no nosso segundo documentário, isso aí é quente. Ainda não tinha falado para ninguém ainda. Então estamos a continuar a falar de tecnologias. Mesmo as estrelas errantes, os ditos planetas e o seu eletromagnetismo são pilotados. Ou seja, são condicionadores, moduladores de energias que suportam uma suposta natureza, os padrões do comportamento humano e vinculam, através da luz, estados vibracionais nos seres vivos. Será mais ou menos esta ordem de ideias que origina aqui, eletromagneticamente, leis de causa e efeito, do todo, do ritmo, da fluência, padrões que nós nos sincronizamos porque nós somos uma tecnologia similar, se pode assim dizer. O que é que tu podes dizer sobre isso, Diogo? É exatamente isso. Nós somos uma tecnologia ambulante. E os astros, também um astro muito forte, quando eu descobri isso, nas pesquisas, chamado Nibiru, que é também chamado de astro X. O destruidor. E destruidor, exatamente. Então, esse camarada, esse cara, quando eu descobri ele e comecei a ver nas formações do presidente, o Filipão falou muito disso também. E quando sentei com eles, começamos a discutir, cara, esse Nibiru tem um eletromagnetismo lascado, né? É algo assim surreal. Por quê? Porque ele serve como transporte dos Anunnakis que vieram lá do lugarzinho dele, que eles são do 5º anel, nós estamos aqui no 1º anel, eles vieram por meio deles. Então, eles foram lá, pousaram no Nibiru e eles vieram de lá para cá. Só que quando ele vem arrastando tudo, no sentido de que o eletromagnetismo dele é tão forte que ele vem causando maremotos, destruições, porque é muito forte. Então ele oprime as camadas da atmosfera aqui do sistema. Então estamos dependentes de o sistema aguentar esse impacto sobre as camadas atmosféricas e derivado desse magnetismo. Sim, inclusive quando ele vier, a Terra vai sofrer muito. Então, não é só apenas ondas moduladoras, como nós falamos, que é muito importante, é claro. Também tem esse camarada que, quando ele vir, vai causar muita coisa. E detalhe, os Anunnakis que estão lá vão sair. E aí eu quero ver como é que vai ser isso. Que os seres não falaram muito disso. Como é que vai ser? Eu sei que eles falaram que a gente vai conseguir observar eles aqui. Eles bonitão, altão. Os Anunnakis são altos. Eu já escutei uns absurdos. 3, 4 metros foi o que eu tinha percebido. Eu já escutei uns absurdos de camarada querer treinar MMA, karatê, jiu-jitsu, ó. Negativo. Além do camarada ser muito grande, muito alto, eles são altamente tecnológicos. Eles são altamente tecnológicos. Eles possuem, inclusive, um ónfalo. Uma pinha. Um ónfalo. Aquela pinha, meu amigo. Aquela pinha, na hora que ele apertar ali, eu quero estar bem longe. Eu entretanto, fiz algumas leituras sobre essa questão. Já aconteceu várias vezes, eles entravam, vinham nesse transporte de Nibiru, mas o facto é que hoje, com o nosso contexto, estes ciclos da natureza naturais e com estas alterações artificiais que os Anunnakis criaram, com as suas tecnologias, hoje estamos aqui a juntar toda uma panóplia de situações, desde a inversão dos polos, uma medida de inversão, as ondas moduladoras, a alteração magnética de Nibiru. Portanto, temos aqui todo um contexto demolidor que nós temos que estar preparados para estas alterações, de facto, eletromagnéticas. A minha pergunta neste sentido é o seguinte, Diogo. Olha, qual é que é realmente a noção que tu tens do ponto de vista malha magnética? Nós temos a nossa malha magnética,
onde nós temos o processo do eletromagnetismo, mas depois, quando nós falamos de norte, sul, isto aqui depois não começa a bater certo com o que é o norte físico. Então, temos um norte magnético e um norte físico, porque o sistema, se ele é plano e tem alguns movimentos que sobe e que desce, mas espera aí, mas temos uma malha magnética por cima. E que isso está de acordo com um sistema, um circuito, um timing das coisas. O que é que tu podes nos dizer em esta relação magnética com a parte física do sistema? A parte da malha magnética, certo? Então Sim. é o seguinte, a Terra, o sistema Terra, ele é uma grande plataforma formada pelos anéis, primeiro até o 9º anel, e que eles são habitáveis, né? Como nós falamos de anéis, não é um anel coexcêntrico, não. O pessoal pensa que é algo bonitinho, coexcêntrico. Nós fizemos as perguntas para os parceiros, eles falaram que não. Eles falaram que fosse uma cesta de pão, distribuindo assim. Então, o primeiro anel, aí passa várias geleiras, aí depois tem o segundo anel. E o tamanho deles também são diferenciados, hein? O tamanho dos anéis não é o mesmo. Uhum. O que acontece? O primeiro anel, ele, além disso, né, dos anéis estarem aqui, nós estamos numa depressão, nós estamos literalmente no buraco. Nas terras baixas. Isso. Nós estamos numa depressãozinha que para vir para cá tem que literalmente descer. De um anel, ele vem do segundo anel, ele vem descendo para cá. O primeiro anel. Então, a malha magnética está aqui, a Terra está aqui com seus anéis, a malha magnética está logo abaixo. Imagina um lençol, certo? Imagina aí um lençol e uma plataforma gigante em cima desse lençol. Está ali. Então tem a plataforma gigante e o lençol, que é a malha magnética. E essa malha, ela vibra. Então é até uma vibração, que essa vibração, por sua vez, vindo até nós, causa o movimento da Terra. E essa vibração, esse movimento da Terra, aqui tem as ondas moduladoras. A onda moduladora positiva é esse movimento ondulatório da subida na Terra. Então, a malha magnética, ela sobe, ela tem um movimento, nesse movimento de subida, que é a onda moduladora positiva. A onda moduladora neutra é exatamente quando ela sobe, para. Ela fica neutra, fica parada, fica estacionária. A Terra fica estacionária, literalmente estacionária. E daí, passa um tempo aqui, depois ela desce. Essa descida é a onda moduladora negativa. Só que tanto na subida quanto na descida, a subida para a neutra e da neutra para a negativa para a neutra, elas possuem movimento de paradas. Então, fisicamente, é como você está acelerado e para. Então, quando ela vai parando, o que acontece? A bacia está aqui, ela vai voltar. Então, terras que estavam ocultas agora podem ser vistas. Em compensação, outras terras, como uma bacia com água, você não vai conseguir enxergar, vai ser cobrido pelas águas. E aí, então, que é um grande alerta, por quê? Porque nessas mudanças, está acontecendo tudo isso, está acontecendo também nosso amigo Nibiru vindo. E para completar o bagulho, para completar aqui, né, a confusão toda, tem um governo oculto também, porque ele vai ficar sabendo de tudo isso e com certeza não vai querer que a população fique sabendo disso. Então é necessário nós nos protegermos. Então, você que mora no litoral, fique atento. Você que mora em locais perto de vulcões, fique atento. Porque a qualquer momento essa mudança pode acontecer. Os parceiros não falaram quando, data. Eles falaram que é para evitar esses locais. Por quê? Porque até as 49 raças, elas não possuem um controle total. O que eles possuem é tecnologia que eles podem prever quando é que vai acontecer. Eles podem intervir também, dependendo do caso.
Então, fica numa margem probabilística que você não quer ficar perto, você não quer arriscar. Eu não vou arriscar. Então, o que eu faço? Vou me proteger. Por isso que existe aí os bunkers, que é exatamente as instalações subterrâneas que muitos famosos já sabem, que já estão providenciando, e existe também a nossa querida Zigurates. A nossa Zigurates, que é ali em Corguinhos, Mato Grosso do Sul, que nós estamos construindo, onde fica a nossa sede central de Dáquila Pesquisas, certo? Então, toda essa mudança magnética, tudo isso é necessário que nós estamos atentos e também que nós possamos proteger a nós e a nossos familiares. Realmente é muito conhecimento, é muita coisa acontecendo, mas é necessário que nós estamos aí precavidos. Porque quando acontecer, vai acontecer de uma vez. Mas é claro que nós vamos receber informações, vamos mais ou menos quando, como é que vai ser, tudo isso, como vai ser o plano emergencial. Por isso que nós estamos também fazendo treinamentos de armazenamento de alimentos, que é muito importante isso, caso aconteça aí uma crise de alimentos. E é uma estrutura que nós mentalmente temos de estar preparados para realmente estas alterações magnéticas, porque elas por si só mexem na nossa tecnologia. Portanto, ou seja, aqui a toxicidade, o magnetismo interfere na toxicidade, e a toxicidade interfere no magnetismo. Portanto, e isto aqui vai mexer no pensamento das pessoas. Como é que as pessoas vão estar preparadas se têm pensamentos que não estão preparados para saltos quânticos e resolver rapidamente problemas? Vai ser uma questão de preparação, de treino, da tal questão que nós estávamos aqui a vincular, da necessidade de estar atento quem eu sou, a minha existência, onde é que eu moro, e ter esses critérios que parecem ser realmente muito importantes para que as pessoas possam estar em alerta. Diego, eu tenho aqui outra questão, não é saltar, mas é complementar, ainda continuando na questão do eletromagnetismo, porque eu sei que tu dominas esta parte. Portanto, nós sabemos que o eletromagnetismo está relacionado com os caminhos Pia-Biru. Os caminhos Pia-Biru foram mapeados pelos Muris, que era uma referência dos vórtices de energia, as ligações, onde nós podíamos fazer todo um conjunto a nossa paranormalidade se potenciava nestes locais. Mas existe aqui uma relação depois da eletromagnética com Ratanabá. Ou seja, até que ponto é que o eletromagnetismo e Ratanabá pode, eventualmente, dissolver ou mitigar estes problemas? Bom, em Ratanabá nós temos ali... para poder explicar isso aí, nós temos que explicar o porquê que até hoje ninguém descobriu Ratanabá. Então, para explicar isso, vou falar aqui que o Urandi já falou, o Felipe já falou, muita gente já falou, que lá em Ratanabá tem artefatos eletromagnéticos, que por isso que falam que a Amazonas é mística, a Amazonas é encantada. Não é nada disso. Na realidade, a tecnologia que tem ali em Ratanabá, que por sua vez, o caminho de Pia-Biru leva a Ratanabá. Nós sabemos disso, que o caminho de Pia-Biru leva a Ratanabá. E com isso, o que acontece? Se pessoas erradas, se o governo oculto, que chegar até Ratanabá, eles vão ter acesso a uma tecnologia que vai conseguir dominar a humanidade. É por isso que o caminho de Pia-Biru, que leva a Ratanabá, está, digamos assim, Ratanabá está, digamos assim, ocultada, mas na realidade, essa ocultada é uma tecnologia que os seres colocaram lá para que Ratanabá não possa ser descoberta. Porque se essas pessoas pegarem esses artefatos, vão criar armas, vão usar a engenharia reversa, certo? E lá em Ratanabá é muito interessante que até dinossauro existe Ratanabá. Né? Então, nosso presidente, ele conseguiu registrar pegadas frescas de dinossauros. Então, ele catalogou, tirou fotos, fez tudo isso com a nossa equipe. E lá em Ratanabá, além das tecnologias, além também desses seres aí, desses dinossauros,
que são grandes répteis, né? Que é dinossauro, é um grande réptil. É isso que é o dinossauro. E lá, esses artefatos, essa tecnologia que foram deixadas pelos Murios, né? Então, os Murios são esses seres lá no passado que vieram aqui no sistema Terra e eles construíram as pirâmides. Eles são grandes engenheiros. Eles vêm lá e constroem essas pirâmides. Para quê? Para qualquer pessoa possa ir lá e transmutar. E não somente para... Os Murios, é interessante falar isso, que está ligado também à história dos gigantes. Que os Murios, essa raça, era a raça de 15 metros para cima. É por isso que existem gigantes. Os gigantes vieram deles, hein? Vieram exatamente desse pessoal. Que é a primeira geração de Muriel. Aí tem a primeira geração, teve a segunda grande geração, que foi Muriel e Anunnaki. Então, um certo período do tempo, os descendentes de Muriel fizeram uma aliança com os Anunnakis, que se chamaram de Murimax. Então, Murimax, sim. Esse pessoal, só que ao longo do tempo, o que vai acontecer com eles? Eles foram diminuindo, até que chegou o ser humano hoje. Então, essa raça humana que nós temos hoje, que também foi projetada, foi criada, que é a chamada raça adâmica, ela é pequenininha deste tamanho, porque ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, foi se perdendo ali a genética, já não era 100% de Muri, então o ser humano ele foi diminuindo, né, até chegar hoje que nós temos aí como ser humano, de 1,80 m, a média por aí, né. Aí que acontece? Voltando aí a Piabiru. O caminho de Piabiru ele é tanto por terra também como ar. Né? Então, existem as correntes de ar também, que eles vão falar, esse detalhe é muito interessante. Existem correntes de ar que também mostram o caminho de Piabiru e também correntes marítimas. Também lembrei agora. Então, esse magnetismo, cara, é um negócio assim, espetacular. Porque ele mexe tanto quanto a terra, o ar, a água, aí se lembra também os elementos, né? Então, o ar, o fogo, né? O avatar chamado, que a alquimia estudava muito isso, né? É muito interessante isso, como aquele conhecimento antigo, que é chamado como esotérico, como místico, que foi ridicularizado, que ridicularizaram os alquimistas. Cara, os alquimistas eram cientistas que sabiam de tudo. Então, eles ridicularizaram a verdade. Para quê? Para ninguém ir atrás. Para quem ia atrás desse conhecimento. Os alquimistas conseguiam produzir ouro. A fazer a mudança da matéria ali em ouro. Isso é muito forte, é muito interessante isso, porque mostra que a física, que a química, a gente não sabe de nada, na realidade. Os seres sempre falam isso para a gente, né? Vocês não sabem de nada. Vocês estão achando que essa ciência de vocês aí faz algo, de alguma coisa. Isso aí é brincadeira de criança. Eles falam isso. Eles falam até que até a própria tecnologia dos Anunnakis é brincadeira de criança. Imagine a nossa. Como é que tu podes pôr aí a variável Sol no campo eletromagnético? Como é que podemos, olhando para o que é o Sol, hoje em dia, enquanto tecnologia, como é que ele interage, de que forma é que ele interage nesta sincronização eletromagnética? Porque existe o Sol, a dualidade aqui, não é? O Sol e a Lua, temos a dualidade. Não é? Um faz uma coisa, o outro faz o oposto, não é? Como é que tu podes, do ponto de vista eletromagnético, né, como é que eles se sincronizam aqui neste sistema? A sua trajetória, o que é que podes dizer sobre isso? Então, eu percebo que o Sol e a Lua, como tecnologias, como você falou, inclusive, você fez bem lembrar isso, que você me fez lembrar uma frase que o Bilu falou para a gente, que na época, há uns 10 anos atrás, isso, logo quando entrei em Dáquila, nós tivemos um contato que ele falou, observe o Sol de manhã existe aí, o Sol tem um papel vital de ultravioleta que ele mata as bactérias, né? Já pela noite, as bactérias, elas se multiplicam. E aí fica nessa dualidade, né?
né? Morte e nascimento, morte e nascimento. E você percebe que existe aí realmente um magnetismo ligado nisso. E o magnetismo ele é dual. É o polo norte e o polo sul. O polo norte, né, o campo magnético, ele sai do norte e entra no sul. E assim fica esse ciclo, né? É aí que há pouquinho eu quis, se calhar não me expliquei. Nesse ciclo, estamos a falar do norte magnético em si, ou seja, ou estamos a falar do norte físico, do ponto de vista da trajetória do Sol. O Sol passa de acordo com o magnetismo, ou ele tem um trajeto de contornos de acordo com o norte físico, neste caso, os rumos, do ponto de vista físico. Porque há aqui alterações, como nós percebemos, 5.125 anos, a trajetória do Sol, a tal dita de inversão dos polos, o próprio Sol, o analema do Sol, se modifica e esse campo eletromagnético me faz modificar até as correntes marítimas. Todo o sistema se modifica energeticamente. Por isso hoje temos zigurato em cima do equinócio. Portanto, agora, só quando nós olhamos numa teia magnética é diferente de olhar ao norte físico. Ou seja, porque se eu, vamos pensar assim, Diogo, se eu pegar numa bússola, ele aponta-me para o norte físico ou para o norte magnético? Para o magnético. Então, mas espera aí, e o norte físico? Nós começamos aqui a ter que rever a forma como nós vemos os rumos, e daí há uma relação então com as estrelas, com o movimento astronómico. O que é que tu podes ajudar aí no ponto de vista do eletromagnetismo? Sim, sim, porque o sistema Terra, exatamente como você falou, é uma grande engenharia eletromagnética. Inclusive, essa frase vai estar lá no documentário que eu falo isso, que é uma grande engenharia o sistema Terra. Os astros influenciam, como você falou da analema solar. Poucos historiadores estudiosos sabem o que é realmente o analema solar. Muita gente pensa que o analema solar não significa um movimento que vai de significado, mas o analema solar, ele diz muito sobre tanto o movimento do Sol, como a natureza do Sol, como o Sol ele consegue reger de fato ali o que existe, certo? E outra coisa, já que você falando do Sol, não existe apenas esse Sol, existe os sóis, né? Então, existe outros sóis aí, que eu vou falar por cima. Não posso falar, senão vai falar que eu falei, o Colares estava falando e tal. Mas existe aí também, porque existe uma passagem na Bíblia de Jesus Cristo, porque ele foi adorado nós sóis. Então, ele fala mais de um sol, ele fala mais de um céu, certo? Os céus. Então, os céus, você olha isso muito na história da China. Estás-me a fazer lembrar a música do Não Te Esqueçam de Vais, só meter aqui um complemento, o Raul Seixas, o Trem das Sete. Sim, o Raul Seixas, ele na realidade é um grande dimensional. Inclusive, ele foi o primeiro orientador mor. Esse camarada, ele teve contato com o Idibel, né? Então, o Idibel passou essa missão para ele, que você vai falar as palavras por meio da música. Você vai passar a sua missão por meio da música. Agora também, infelizmente, ele meio que se perdeu também. Perdeu, sim. Infelizmente. Mas aquele camarada, ele falava todas as verdades por meio da música. E com isso, você pegando ali aquela letra e vendo os movimentos do Sol, da Terra, agora com as nossas formações, com o nosso contexto científico, aí sim, você realmente, de fato, faz sentido. Porque no sentido acadêmico não faz um absurdo. Isso aqui é um absurdo, isso aqui não existe. A Lua e o Sol interagem com o ser humano, no nascimento do ser humano, isso não existe. É uma pequena força que existe. Não. Na realidade, não. Existe aí que o Sol e a Lua exercem, de fato, na natureza, no ser humano, influências. Com certeza. Os antigos já falavam isso. Lua nova. Toma esse remédio na lua nova. Entendeu? Então faz todo o sentido perceber a sincronização
tanto o Sol da Lua, para que o sistema funcione em harmonia. Portanto, se na dualidade ela existe aqui, que é uma necessidade de nós neutralizarmos, é importante nós percebermos o ciclo do que é que vai acontecer do ponto de vista vibracional e energético, seja nas plantas, seja no homem, seja em qualquer... tudo é modulado. E isto aqui, ou seja, eu estava a ver aqui, eu queria ir um pouquinho mais além, se tu permitires, Diogo, claro. Tudo que é elétrico é magnético, certo? Então, se nós pensarmos o que é o Sol é um conversor elétrico. Ou seja, ele traz energia através da luz, então ele jorra plasma para que o bioplasma seja um supercondutor e que movimente e provoque movimentos ondulatórios em todo o sistema. Então, significa que o raio de ação do Sol é o conversor de energia de outras ordens, outras dimensões, e ele reverte aquela energia e jorra, modulando dentro da sua dualidade com a Lua, não é? Ou seja, aqui é uma tecnologia de tal forma que nós temos que nos colocar no todo para ver a função de cada parte. E até que ponto é que essas partes, como é que eu vejo hoje, como é que eu posso ter, que atitude é que eu posso ter, como é que eu posso melhorar-me enquanto pessoa, se eu reconhecer e conhecer o sítio onde eu moro. Não é? E isto parece-me que é muito importante nós entendermos do ponto de vista da sincronização, porque nós começamos a ver o quê? Que são ciclos. Um ciclo de um ano, um ciclo de 11 anos do Sol, o ciclo da onda moduladora de 5.000 anos, o ciclo das eras. Portanto, a gente parece aqui um relógio modulador em que nós estamos aqui. E eu queria realmente fazer esta pergunta para nós irmos começar o término da nossa entrevista. E olhando tudo o que nós falámos hoje, quais é que são os conselhos que nós hoje, ou que tu hoje podes dar às pessoas, dentro do teu profundo conhecimento, quais é que são os conselhos que tu podes dar hoje perante estas circunstâncias todas? Então, no que se refere ao Sol, o Sol é muito importante que nós tomemos luz solar. Então, aquela luz solar, no meio-dia, 1h da tarde, é exatamente aquele período que realmente nós devemos ir ao Sol. Então, as pessoas normalmente evitam o Sol ao meio-dia, que é um erro. Então, é claro que uma pessoa que está começando esse hábito agora, e começa a tomar sol pela manhã, depois passa um pouco mais tarde, umas 10 horas, até chegar ali meio-dia. É claro que a pessoa vai passar o dia todo no sol, senão vai ter aí, obviamente, insolação. Mas você passar pelo menos ali 1h, um banho de sol. Então, um banho de sol, ele já consegue trazer a você uma sincronia, você ter essa harmonia, ter essa harmonização, essa frequência em você. Então, isso já ajuda, inclusive, a combater a depressão. Então, existem estudos que você, ao tomar ali a luz solar, você já consegue combater a depressão, a ansiedade, a tristeza. E melhor ainda se você combinar isso com exercício físico. Então, uma caminhada, uma corrida à natureza de manhã é muito saudável. E também a lua. A luz solar, como nós falamos aqui, ela possui uma outra frequência. Inclusive, a luz solar, a Lua, ela é polaridade masculina. E a polaridade feminina é o Sol. Muito importante isso. Muito interessante. Quando os seres falaram isso está ligado também com aquela divindade, a Amaterasu, do Japão, que é uma mulher que está lá no Sol. E isso é muito interessante, porque esses astros, eles regem a vida aqui no sistema Terra, então isso aqui é uma grande engenharia eletromagnética. Então é muito importante nós estarmos atentos aí a esses eventos astronômicos, a esses eventos lunares, também aos eclipses. É muito interessante observar os eclipses, tanto o eclipse solar como o eclipse lunar. É muito interessante observar tudo isso, estar sempre anotando
o que realmente acontece no seu corpo, no seu físico. Porque no passado, nós ignorávamos isso, né? Nós pensávamos que era uma besteira, e não é. O segredo realmente aí, no passado, nos antigos, conhecimentos antigos que falavam sobre isso. Então, o Sol, que é essa engenharia dessas 49 raças, existe, inclusive, esses seres solares, né? Existe uma civilização no Sol de quinta dimensão, estou lembrando aqui eles. Então, o Sol é um lugar habitável, que tem uma civilização lá. É muito interessante. A Lua também. Pouca gente lá em Dáquila fala, mas a realidade é essa. Na Lua também tem pessoas lá, existem seres. Inclusive, existe a estátua do Bilu lá, na Lua. Por que existe uma estátua? Porque existem pessoas lá, existe uma população na Lua. Só que as grandes instituições não permitem isso. Inclusive, nós detectamos aqueles flash que vieram da Lua, não foi meteoro que caiu lá, não. Aquilo ali foi provocado pelos seres. E, inclusive, eles nos passaram o horário para filmar e, somos nós ali. Certo? Então, os astros, Nibiru também, e outros astros também, que nós estamos aqui em cima, né? Mas também tem debaixo da Terra, né? Debaixo da Terra, o que causa os tremores, que pensa que as placas e tal, na realidade existem bolas de gelo que baixam debaixo da Terra que causa isso, causa os terremotos. Então, pouca gente fala isso, mas eu falo mesmo de forma escancarada. Está na altura. Está na altura. Existem bolas de gelo que estão no sistema Terra, hein? Que tem no sistema Terra, e quando ela passa por debaixo... É que a Terra é uma plataforma. Então, se vem uma bola de gelo bate por debaixo, ela vai chacoalhar. Entendeu? Tem esse outro detalhe também. Então, hoje trouxemos aqui muita informação. Isto é muito complexo, Diogo, vamos finalizar. Já estamos com 1h10. Penso que, se tu não te importares e tiveres a oportunidade, podemos combinar mais à frente outro encontro, ou para dar continuidade, ou outro tema. Penso que não se esgotou, nem se iniciou muita coisa e não se esgotou nada. Portanto, temos muita coisa para falar sobre esta parte, que o eletromagnetismo é realmente um conhecimento muito profundo e sincronizador de nós próprios, e é importante nós trazermos isso. Quero-te agradecer, do fundo do coração, a oportunidade que tu deste de vir ao Clube dos Pensadores, e desde já estás convidado para a próxima, está bem? Um grande abraço para ti. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Faz as tuas considerações finais, se quiseres. Então, foi um grande prazer estar contribuindo pelo seu canal. Você continue chamando outros pesquisadores, outras pessoas. Muitas pessoas estão a contribuir. Temos aí o Marcos Rigo, que está à frente aí do observatório, está lá direto. Tem muito a falar também sobre Ratanabá, sobre os astros. Muito interessante chamar ele também, e os nossos outros orientadores. E que as pessoas busquem conhecimento, vão atrás das nossas formações de Dáquila, pesquisas, vão atrás também dos antigos textos bíblicos, que eram chamados de textos apócrifos. Então, esses textos, que na realidade que são chamados como não oficiais, realmente esse que realmente é o pulo do gato. Então, o segredo tá mais lá do que cá. E é dessa forma que eu enxergo, e vamos continuar buscando conhecimento, e muito sucesso aí no seu canal. Olha, muito obrigado novamente, e um forte abraço para ti, tá? Abraço. Abraço, com licença.